meus alunos do segundo ano, hoje é quarta-feira, dia 15 de abril, dando início às nossas aulas com a disciplina de língua portuguesa, com leituras, gênero textual, sílabas e separação de sílabas. Vamos lá? Como vocês podem ver, leitura. Aqui é uma história do nosso amigo Calvi. Aqui o texto é em forma de tirinhas. Está na página 22 do livro de língua portuguesa. Todo mundo pegando o livro para acompanhar a nossa história. Para quem não conhece, esse menininho aqui perto do pneu é o Calvi e o amiguinho dele é o tigre. São amigos inseparáveis. E inseparáveis até nas aprontações do Calvi. Ele tem sempre as ideias e coloca o coitado do amigo tigre no meio, do amigo tigre. Vamos à história? Abaixa mais um pouco, isso tá bom, diz o Calvi. Obrigada por me ajudar a aprender este balanço, o Calvi dizendo pro tigre. Onde é que você foi achar um pneu tão legal? O tigre falou pro Calvi. Calvi, eu preciso trabalhar! Quem falou assim? O pai do Calvi estava muito bravo com ele. O que vocês acham que aconteceu? O que foi que o Calvi fez? Ele queria porque queria um balanço. E o que será? Qual foi a peça que ele tirou do carro para fazer o balanço? Aí o pai, ao sair, percebeu e ficou super bravo. Já pensou que peripécias do Calvi e do tigre? Hoje a tia vai falar novamente sobre o gênero textual tirinhas, que é chamado aquela história que a gente contou antes do Calvi. Por que ele fala em forma de tirinhas? Porque são tipo quadradinhos, pedaços de papéis juntos, que formam uma espécie de tirinha, em pedaços. Por exemplo, outra história do Calvi agora. Lembrando que o gênero textual, ele pode ser numa linguagem formal e informal. Formal, quando segue as regras gramaticais. Informal, quando nós utilizamos as linguagens simples e até palavras do nosso cotidiano, me desculpe, para contar fatos, né, das ações que foram feitas pelas pessoas. Então vamos lá. O mostre e conte acabou, Calvi. Por favor, coloque seu tigre no seu armário. No meu armário ele vai sufocar. Então coloque embaixo da cadeira. Uó, essa foi Popô. Aí o tigre disse, eu avisei. 7 vezes 3, ele perguntando o tigre debaixo da cadeira. Aí o tigre não sabia matemática, disse a ele, 73. Já pensou? Que duplinha é essa? Vamos lá. Então, isso é um gênero textual chamado tirinhas. E aqui conta um pouco da história, quando foi iniciada a tirinha. Então, a tirinha surgiu nos Estados Unidos, devido à falta de espaço nos jornais para a publicação de passatempos por 1907, publicada diariamente na página de esporte do jornal São Francisco Shopping. No Brasil, um dos primeiros a criar e publicar tiras foi Maurício de Souza, com a tira do Cãozinho Bidu em 1950, no jornal Folha de São Paulo. Para quem não lembra, o Maurício de Souza foi quem criou a Turminha da Mônica, né? O Bidu. E ele faz ilustrações. E o gibi também da Mônica. Então, olha que legal, surgiu nos Estados Unidos. E os jornais utilizavam, quando faltava espaço, eles colocavam todas as produções textuais, as notícias, e quando faltava um espaço, aí eles colocavam essas histórias em formas de tirinhas para completar aquele espaço, certo? Que estava em branco.
Então, nós vamos ver o que é o formato e característica do gênero textual tirinhas. Tirinha é uma sequência curta de quadros para narrar um fato. O nome tirinha deriva do formato que parece um recorte de jornal. Então, é como se fossem pedaços recortados com desenhos ilustrativos e a fala dos personagens. Aqui nós temos o Garfield e o dono dele, com outras histórias. Dê uma olhada nisso, John. É um pedaço de papel em branco. Então, posso supor que você também está vendo o meu prato. Está vazio. A pessoa, como é usado o field? Então, vamos lá. O que é formato característico? Então, tem outro tipo de característica. É o segundo exemplo. Ele é um formato mais comum, é o horizontal. Mas também encontramos no formato vertical ou retangular. Possui, em sua maioria, até 4 quadrinhos. Utiliza imagens verbais e não verbais, na maioria das vezes com frases bem curtas, em balões, podendo aparecer sem falas. Como você pode perceber, as imagens elas podem ser verbais quando o personagem fala, e não verbais quando o personagem não fala, só transmite o pensamento. E dentro de balões, como vocês podem ver aqui no quadradinho que tem o Garfield falando e em cima tem um balãozinho escrito. E o dono dele também. Então, outro tipo de exemplo, que é formato característico. Geralmente envolve um personagem principal, em torno da qual giram outros personagens. Tem um personagem principal e tem aqueles parceiros, os amigos dele, que formam os outros personagens. Então, os personagens, eles podem ser fixos ou não. Pode ter vários personagens e pode, de repente, no outro quadrinho sair o personagem. No geral, são periodicamente publicadas em jornais, revistas, sites e etc. Vamos agora à parte da gramática. Sílabas. O que são sílabas? A palavra menino é constituída por 3 sílabas, porque para pronunciarmos são necessárias 3 emissões de voz. Por exemplo, eu tenho aqui uma frase, o menino come. Vocês podem ver que logo abaixo da palavra menino tem 3 quadrinhos verdes com as sílabas separadas. E quantas vezes a gente fala me, mi, no? Se está separado, se nós temos 3 quadrinhos, o me em um quadrinho, o ni em outro quadrinho e o nó em outro quadrinho. Então, nós temos 3 sílabas. As sílabas formam uma palavra. E há 3 emissões de voz, quando você fala pausadamente. Se a tia falar ligeiro, se assim, menino, eu falei ligeiro. Mas quando eu falo pausadamente, soletrando, eu vou dizer me, ni, no. Uma forma também de eu identificar quantas sílabas tem, eu posso bater palma à medida que eu pronuncio as sílabas, à medida que eu soletro essas sílabas. Por exemplo, me, mi, no. Quantas vezes eu bati palma? Me, mi, no. Então, 1, 2, 3. Bati palma 3 vezes. Então, quantas sílabas tem? 3. 3 sílabas. É uma forma também, batendo a palma, falando, soletrando e batendo palma. Então, o que é a sílaba? Uma ou mais letras de uma palavra que se pronunciam de uma só vez. Como vocês podem perceber, nós temos aqui as sílabas do alfabeto, certo? Então, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Então, aqui são todas as sílabas
como a gente chama a família das letras do alfabeto. Então, qual é a família da letra B? Ba, Be, Bi, Bo, Bu. E da letra C? Ca, Se, Si, Co, Cu. Certo? E da letra D? Da, De, Di, Do, Du. Então, todas essas letras, essas sílabas juntas, elas formam palavras. Vocês vão descobrir as palavras juntando as sílabas. Você pode ver que elas estão em quadradinhos e se a gente separar, né, formam esses quadradinhos, juntando formam palavras. Então essas são as sílabas. E são as sílabas simples. Outro exemplo de sílabas. A sílaba ela pode ser formada por uma ou mais letras e sempre há uma vogal presente. Exemplo, nós temos a palavra bater da palminha, acompanhando e soletrando. Amiga. Quantas sílabas eu tenho? Quantas vezes a tia Joana bateu? Uma, duas, três. Casa. Estão batendo palma. Casa. Quantas vezes eu bati a palma? Uma, duas. Duas vezes. Então, se a palavra casa foram duas vezes que eu bati a palma, então ela tem quantas sílabas? Duas sílabas. A palavra amiga, eu não bati três vezes palma, então ela tem três. Então ela tem três sílabas. Prato, vamos lá. Prato. Quantas vezes eu bati? Ó? Uma, duas. Duas vezes. Então ela tem duas sílabas. Banana. Banana. Quantas vezes eu bati? Banana. Uma, duas, três. Então, ela tem três sílabas. Como vocês podem ver aqui o exemplo ao lado, eu tenho as imagens do pato, da latinha de refrigerante, uma maçã e um mato. Então, por exemplo, vocês podem ver que aqui tem dois quadradinhos da palavra pato, lata, maçã, matou. Então, esses quadradinhos separados são as sílabas soltas. Esses quadradinhos juntos formam a palavra que é o nome da figura que está na frente, certo? Quantas vezes tem a palavra pato? Vamos bater a palma? Pato. Quantas vezes a T bateu? Uma, duas. Então, se foram duas, ela tem duas sílabas. Lata. Quantas vezes eu bati? Uma, duas. Então, tem duas sílabas. Maçã. Quantas vezes eu bati? Duas. Então, tem duas sílabas. Mato. Quantas vezes a tia bateu as palmas? Duas vezes. Então, ela tem duas sílabas. Como separar em sílabas? Lembra que a tia falou que a gente fala pausadamente, como se cada sílaba tivesse dentro dos quadradinhos. Então, de acordo com as palminhas, vocês vão saber que elas vão estar dentro de cada quadradinho. Vocês podem ver nessa imagem que nós temos aqui separação de sílabas. Como se as sílabas estivessem separadas dentro de dois quadradinhos. E por que tem essas boquinhas aqui nesse nome? Nós temos a palavra da, dó. Quantas vezes eu bati? Uma, duas. Então, eu tenho duas sílabas. Primeira sílaba, da. Segunda sílaba, dó. Certo? Então, duas. A palavra lua. Então, vamos lá? Lua. Quantas vezes eu bati? Duas. Quantas sílabas tem? Duas. Então, vocês podem ver que cada vez que vocês soletram batendo a palma, eu vou separando as sílabas e por tracinhos. Por exemplo, dá, aí tracinho, dó, certo? Então, para separar as sílabas que formam as palavras, eu soletro, bato
a palma, e a cada palminha eu coloco um traço, separando essas sílabas, como no exemplo que vocês estão vendo aqui, ok? Agora é o momento desafio. Por que esse momento desafio? Vocês vão observar as palavras e descobrir quantas sílabas tem cada uma. E escrever ao lado o número de sílabas. Por exemplo, a primeira aqui embaixo nós temos célula. Vocês podem ver que ao separar os quadradinhos, estamos separando as sílabas e, por exemplo, qual é a primeira palavra? Fé. Então, eu venho a letra C e o E no primeiro quadradinho. Lu. Aí eu venho com o L e o U no segundo quadradinho. Lá. Eu venho o L, o A e o R no terceiro quadradinho. Vocês podem perceber que estão separados por tracinhos. Então, esse é o momento do desafio. Eu quero ver quem vai adivinhar as outras figuras. Tenho certeza que vocês vão adivinhar. Então, nós temos a palavra coração, pato, tesoura, abajur, trevó. Lembrando que a cada vez que vai soletrando, vocês vão batendo a palma para saber quantas sílabas tem. Então, coração. Quantas vezes eu bati? 1, 2, 3. Se são 3, ela é o quê? Fica a dica aí para vocês. Escrevam no caderno e mandem a tia pelo nosso grupo lá do WhatsApp, ok? Beijos, fiquem com Deus.